o trabalho foi coordenado, teve participação da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, do Corpo de Bombeiros, do SAMU, da Polícia Civil, da nossa Polícia Científica. E esse trabalho integrado ele segue com a diretriz, com a determinação do nosso governador Jorginho, que determinou uma rapidez tamanha para que a sociedade catarinense, brasileira e os familiares pudessem ter o conhecimento técnico, científico necessário para a elucidação do caso. É um caso que realmente foi inusitado, que chamou a atenção pelos aspectos que foram, todos os aspectos envolvidos, até mesmo por ser um final do ano, com festejos e tudo mais. Mas eu tenho só a agradecer a todas as forças policiais, em nome da Secretaria de Segurança Pública, do secretário Sargento Lima. A equipe pericial chegou ao local por volta das 8h50 da manhã. No momento de chegada da equipe, o local já estava guarnecido por policiais militares e policiais civis. Então, no local foi identificado, a princípio, que os corpos das vítimas já não estavam mais no interior do veículo, eles estavam sobre o piso do terminal rodoviário, onde já tinham passado por atendimentos das equipes do SAMU. Nos corpos das vítimas não foi identificado nenhum sinal de violência externa, apenas alguns curativos característicos do atendimento das próprias equipes de emergência. Com relação ao veículo, foi realizada uma vistoria em todo o interior do veículo, onde não foram identificados nenhuma substância ilícita, análoga a drogas ou mesmo bebida alcoólica no seu interior. Também com relação ao veículo, no momento da chegada da equipe, os vidros estavam fechados, as portas destrancadas e o motor do veículo se encontrava desligado. Então foi ativado o motor do veículo para se verificar a situação que o mesmo se encontrava, e assim que foi ativado, verificou-se que o ar-condicionado do mesmo estava ligado, na temperatura de 27 graus e no modo de recirculação do ar-condicionado. A princípio foram essas constatações no interior do veículo, e com relação também foi realizada uma análise rápida na parte mecânica do veículo, onde já puderam ser identificadas algumas alterações com relação ao veículo no estado original, e por isso foi solicitada a apreensão do veículo para serem realizadas algumas perícias complementares necessárias para se entender melhor o seu estado. Sim, as vítimas deram entrada no setor de medicina legal da Polícia Científica de Balneário Camboriú por volta das 10h15 da manhã. O exame de necropsia foi iniciado às 10h40 pelo Dr. Márcio, que era o plantonista da Polícia Científica, o médico legista de Balneário Camboriú, Márcio Westphal, e ele que vai emitir o laudo, que deve ser inserido dia de hoje, ou no máximo amanhã, esse laudo cadavérico das 4 vítimas. O laudo vai apresentar os detalhes das lesões encontradas, né? E eu vou dar apenas uma parte sucinta da coisa, até para não trazer maiores sofrimentos para os familiares e amigos e colegas. O que foi avaliado é que as vítimas apresentavam sinais característicos de asfixia, sinais que apresentam na grande maioria das asfixias, então como congestão de face, rubor, petequias, mudança de coloração. Características que apresentou também foram os livores de hipostase, que são as manchas que aparecem no cadáver assim que ele começa o processo de decomposição, que se inicia logo após
O processo de decomposição se inicia logo após a parada cardiorrespiratória, né, que seria a morte imediata, e depois ela já se inicia com os primeiros sinais, que seria a perda da temperatura, né, o resfriamento do cadáver, e essas manchas também. E essas manchas apresentavam uma característica de ser um vermelho mais vivo nas regiões dos braços e leitos unguiais, e além de uma espuma rosa nas vias orais. Então, são características que levantaram a hipótese. Quando foi coletado o sangue para análise, notou-se também um sangue fluido, que é uma das características de asfixia, mas também um vermelho vivo. E isso levantou a hipótese de ser uma intoxicação por monóxido de carbono, que levou o nosso médico legista a solicitar o exame da quantificação de carboxiemoglobina no sangue. Nós recebemos amostras de sangue e de urina, coletadas pelo médico legista, e nós fizemos as análises rotineiramente feitas pelo laboratório, que então incluem pesquisa de drogas, medicamentos, venenos, que pudessem ser detectados nesses materiais. Então, nosso laudo também vai sair hoje à tarde. Não foram detectadas nenhuma dessas substâncias, e então seguiu para a análise do monóxido de carbono. Então, o resultado que a gente obteve de 3 das vítimas foi acima de 50% de saturação de monóxido de carbono, e na outra entre 49% e 50%, o que é praticamente a mesma coisa. Mas eu gostaria de explicar, até para a população e para os familiares entenderem como é que funciona um pouquinho, de onde que vem esse gás, de onde que vem essa contaminação. Então, a gente tem no nosso ambiente monóxido de carbono. Então, todo mundo aqui nessa sala está respirando um pouco de monóxido de carbono. Ele é um gás inodoro, insípido e menos denso do que o ar. E ele é gerado pela queima de material orgânico. Então, principalmente escapamento de veículos, de indústrias, e em casos de incêndio. Então, sempre que tem a queima de carvão, né, na churrasqueira, a gente está tendo geração de monóxido de carbono. E por que a gente não está se intoxicando aqui? Porque o que a gente está respirando aqui é uma concentração muito pequena, comparando com o oxigênio que a gente está respirando. Então, o problema da intoxicação é quando a gente tem ambientes fechados, confinados, em que o monóxido de carbono atinge uma concentração que começa a ser superior ao do oxigênio. Então, só para vocês entenderem, o nosso sangue, quando a gente respira o oxigênio, a função dele é levar o oxigênio para todos os nossos órgãos, e é isso que nos mantém vivos. O problema da intoxicação com monóxido de carbono é que esse gás tem uma afinidade pelo nosso sangue 200 vezes maior do que o oxigênio. Então, rapidamente ocorre na nossa hemoglobina, troca o oxigênio pelo monóxido de carbono, e ao invés de ser entregue o oxigênio nos nossos órgãos, é entregue o monóxido de carbono. Então, a gente começa a sofrer uma anóxia nesses tecidos, e a morte acaba ocorrendo lentamente. Todos esses fatores dependem da quantidade de monóxido de carbono que tem saturado naquele ambiente, das condições físicas da pessoa, mas, normalmente, acima de 40 já causa morte. Então, esse foi o resultado do nosso laudo, e acho que é isso. Comprovou a presença e com certeza foi a causa da morte, né, junto com os resultados dos nossos colegas, que logo agora ele vai explicar melhor, que também foi detectado essa concentração dentro do veículo.